jejum sem oração é regime, é dieta. Diego, de amor. Eu quero começar te fazendo uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente pensa e eu queria saber o seu ponto de vista sobre isso. Bora. Porque muita gente só faz o jejum quando precisa de algo de Deus. Não só jejum, né? Vai na igreja quando precisa de Deus, de alguma resposta, algum problema na vida. Ora quando tem algum problema na vida, faz voto, propósitos. E o jejum entra nesse pacote aí, né? De fazer campanhas de 7 dias, de não sei o que. Tudo em troca de alguma coisa, querendo mover a mão de Deus, a vontade de Deus, o coração de Deus em favor de alguma coisa que necessita muito, né? Isso infelizmente virou um costume, uma tradição, a gente querer mover a vontade de Deus a nosso favor, mas não é assim que funciona. Na verdade, quanto mais a gente tem intimidade com Deus, mais nossa vida vai sendo direcionada por Ele, para que as coisas aconteçam de forma mais fácil, não vou dizer fácil, mas de forma mais assertiva. Às vezes a gente está indo para o lado A e Deus vai nos direcionar para o lado B. Se você está com jejum em dia, né, fazendo frequentemente, se você está em oração, se você tem leitura bíblica, tem um tempo com Deus, isso vai ser natural. Coisas vão vir na sua cabeça que você vai falar, nossa, de onde eu tirei isso? Chama Espírito Santo, tá bom? E já pegando um gancho nessa sua pergunta, o jejum então, ele nos muda ou ele muda Deus em relação àquele nosso pedido? O jejum bíblico, ele tem uma finalidade específica, que é de mudar a gente, diminuir a nossa carne, matar o nosso eu, nossas vontades, para que nós possamos crescer espiritualmente, crescer em intimidade, crescer num relacionamento com Deus, às vezes ter momentos até sobrenaturais com Deus, coisas que a gente não tem costume de viver, vai viver porque está mantendo um jejum. O jejum é para matar nossa carne, fortificar o espírito, e isso vai fortificar a nossa aliança, a nossa intimidade com Deus, certo? Não é para mover Deus, mas tem sim casos também na Bíblia onde teve jejum coletivo, né, de um povo fazendo jejum juntos. Teve também como Esther, que pediu para o povo fazer jejum de 3 dias, né, sem comer e sem beber, em prol também de mover o coração de Deus, né, quebrantar o coração do rei, e isso aconteceu. Então, teve esses casos específicos? Sim, mas normalmente é para nós e não para mover a vontade de Deus, tá? Os exemplos que a gente vai ver com frequência na Bíblia é para mover a nossa vida, melhorar a nossa vida, nosso relacionamento com Deus. Então nada daquilo, vou ficar 3 dias sem comer e Deus precisa fazer aquilo que eu quero. Não, nada disso. Muitas vezes na Bíblia a gente vai achar exceções, e o caso de Esther é uma exceção quanto a jejum, tá? Não é que tem que ser desse jeito, é um padrão, virou uma doutrina agora. Não é uma doutrina. É um exemplo de que pode acontecer, mas não é uma doutrina, não é uma coisa que é frequente, que é daquela forma. Não é uma regra. Tá, além do jejum ser excelente para o nosso lado espiritual, a gente sabe que também é muito bom para o nosso corpo. E tem uma frase que você sempre fala, que é: o jejum sem oração é regime, é dieta. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Algumas pessoas falam para mim, pastor, a gente pode jejuar, eu vou jantar hoje à noite, e aí eu vou comer de novo só amanhã, no café da manhã. Isso não é jejum. Você estava dormindo, né? Acordou, escovou o dente, beleza, e depois vai tomar o café? Então não é jejum. Jejum tem que doer, Ó, eu não consigo, eu como 3 horas, então fica 6, 9 horas sem comer, tem que doer. Não, eu não tomo café da manhã, mas eu almoço. Então eu vou jantar hoje, não vou tomar café da manhã amanhã e tá valendo o jejum? Poxa, você já tem costume de não tomar o café. Então... não foi nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Tem que custar alguma coisa, tem que ter um prazo maior. Eu já fico 10 horas sem comer, então fica agora 14, 15 para custar. Tem que e ser... além de custar alguma coisa, tem que estar sempre junto com muita oração. Senão é só regime. Oração jejum, e leitura bíblica. Jejum sem momento com Deus só regime. É regime. Que faz bem, um jejum intermitente faz bem. Não deixa de ser bom, mas não é o intuito. Não é o intuito do jejum. Se você pudesse resumir então assim, ó, pra gente, por que jejuar?
de uma forma resumida, para quem está assistindo ali, eu devo jejuar? A gente já sabe que é um princípio, porque Jesus disse, quando você jejuar, ou seja, em determinado momento, você vai precisar jejuar. Então, o porquê desse jejum? Imagina que você está indo fazer um exame de sangue e você fica 12 horas sem comer, né? E aí, quando você faz o seu exame lá, você já fica um pouco fraco. Se você fica 15 horas, 18 horas sem comer, você vai ficando fraco. Sim. Por quê? Porque o jejum, ele vai matar, ele vai lutar contra a carne. Ou seja, qual que é o nosso intuito no jejum principal? Que a gente possa diminuir o controle da carne para crescer o controle espiritual, para ter mais sensibilidade à voz de Deus, à vontade de Deus, a querer, a sentir mais a presença de Deus, estar cheio do Espírito Santo, o que é diferente de ter o Espírito Santo. Então tudo isso aí é um casamento que a gente pode agregar na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, com o jejum. Então tem vários motivos para fazer o jejum, mas o principal é a sua vida e o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada cristã. O próprio Jesus, veja bem, ele passou 40 dias jejuando antes de iniciar seu ministério. Ou seja, era uma preparação pessoal para algo tão importante que ele fazia na vida dele. Nós podemos usar isso de regra. E ele fez um jejum de comida. Alguns discutem se tinha água ou não, porque o texto bíblico não deixa claro. Mas provavelmente tinha água. O jejum de Esther não, já era sem comida e sem bebida. Então, mas é fato que ele fez 40 dias de jejum, 40 manhãs, né, 40 dias, noite de jejum. E aí, para algo muito importante que nós precisamos usar como referência. Porque se Jesus fez antes de começar algo importante, por que eu e você não vamos fazer? Então a gente precisa trabalhar nossa carne para o nosso espiritual romper e crescer sempre, tá? Não só quando vai iniciar alguma coisa, mas sempre. Agora uma dúvida que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo aí têm. Todo jejum, ele precisa ser de comida ou bebida? Todo jejum precisa de ser de comida ou bebida? Com certeza, com certeza. Não existe jejum de celular, jejum de televisão, jejum de açúcar. Isso é propósito. Jejum é alimento. Não, mas se eu fizer um jejum de celular, o propósito, né? Eu vou chegar lá, amanhã eu tenho que fazer exame de sangue para medir a minha glicose e meu colesterol. Imagina que beleza. Ó, chega lá na clínica, no consultório, onde foi, chega lá aqui, ó, tô 12 horas sem telefone, tá? Pode tirar o sangue. Não existe jejum de coisas, mas de alimento apenas, ok? E aí você pode fazer o completo, alimento com água, alimento sem água, o parcial. Por exemplo, eu vou tirar o arroz, então eu vou ficar um mês comendo, uma semana comendo sem arroz, eu vou tirar o feijão, ok? Mas tem que ser alguma coisa sólida, alimento, ok? Nada disso de telefone, isso aí é propósito e votos, são coisas diferentes. Voto, propósito e jejum é diferente. Uma pessoa que nunca jejuou, que não sabe por onde começar, o que você indicaria para ela começar um jejum de uma forma que, não que vá ser leve, porque você já disse pra gente que o jejum tem que doer, mas como começar, de que forma ela pode distribuir ali a leitura bíblica, para ela realmente conseguir acionar ali o lado espiritual? Primeiro, entender sua limitação. Tem pessoas que têm que tomar cuidado com o jejum porque tem diabetes, outros têm que tomar remédio, outros têm um trabalho pesado, né? Trabalham numa obra, braçal, alguma coisa pesada, então tem que tomar cuidado e entender os seus limites. Sim. Não vamos depois, você está no meio de uma construção, no meio de uma tarefa e de repente desmaia lá, né? Ou por falta de alimento, toma um remédio e acaba tendo um prejuízo na saúde. Então tem que entender a limitação. Visto isso, não tem problema com isso, vamos começar devagar. Vamos fazer o jejum, tirar o café da manhã, vamos fazer o jejum, tirar o almoço, vamos fazer o jejum tirando a janta. Ok, partiu daí, agora vamos tirar o café da manhã e o almoço, ou o café da tarde e a janta. Algo gradativo, né? Vai crescendo, né, para você poder conseguir fazer pelo menos 24 horas de jejum, pelo menos um dia inteiro de jejum. E aí fez as 24 horas, excelente, já tem um passo. Agora imagina só, você colocar isso, o momento que você estaria tomando um café, ou estaria almoçando, você está orando. Coloca um louvor, coloca uma palavra para você ouvir, pega a Bíblia, leia, mesmo que seja no celular, né, onde você estiver. Você não estaria almoçando agora? Então pega esses 20, 30 minutos que você estaria ali
almoçando e gaste esse tempo com leitura bíblica, com oração. Coloque diante de Deus as coisas que você tem no seu ministério, que você quer crescer, quer trabalhar na igreja, quer discipular alguém. Coloque isso diante de Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, sabe, me dá mais fome pela tua palavra. Coloca isso, põe no louvor, ouve alguma coisa, e aí você vai gradativamente melhorando a sua intimidade com Deus e sua forma de jejuar também. Perfeito. Algo que eu tenho certeza que é uma dúvida geral, inclusive o pessoal fala muito sobre isso quando a gente está falando sobre jejum. Teve uma época que a gente acionou a igreja toda, convocou a igreja para um jejum coletivo e tal, então estavam todos ali jejuando e tal, e algumas pessoas falaram assim: ai, não pode falar que você está jejuando, não se deve falar sobre o jejum. Conta pra gente sobre isso. Eu devo ou não falar sobre o jejum? Essa é uma falsa verdade, ou seja, uma mentira, né? Uma mentira. A Bíblia orienta, não é você não falar que está jejuando, é não jejuar para aparecer. Aí fica triste. Entende? Então você vestir uma roupa de saco, pano de saco e tal, e ficar triste, bagunçar o cabelo. Por quê? Porque quando eu olhar pra Jéssica, ué, Jéssica, por que você tá assim? Não, porque eu estou em jejum. Eu tô jejuando, tô sofrendo tanto, meu Deus, não dói. E isso não pode. Agora, sim, as pessoas precisam saber que você está jejuando. Por quê? Precisam. Por quê? Como que elas vão descobrir que jejum funciona? Que jejum é importante? O que é jejum se ninguém fala? Sim. Como? Sabe, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu faço meus jejuns frequentes, e aí eu costumo fazer de 24 horas, 48 horas, e de repente meu filho falou assim: ah, eu vou jejuar também. Vou ficar 24 horas. Eu falei: opa, pera aí, calma. Você tem 12 anos. Não, calma. Vamos devagar, faço pelo menos de 12. Não, eu quero 24, só faço 24 também. Então, por ter um exemplo, ele quis seguir. Ou seja, e se eu não falasse que eu estou jejuando? Se ele nunca soubesse... Se ele não soubesse? Não ia despertar esse interesse Como nele. que ele ia aprender? Então, os jejuns que ele começou a fazer foi justamente por ver a gente fazendo. Às vezes é de açúcar, aí já é o propósito, não é o jejum. Vou fazer um propósito também, vou entrar junto com vocês uma semana sem açúcar. Sim. Ótimo, precisa ser falado. Imagina você estar lá na célula da sua igreja, em algum lugar, e você fala: não, hoje eu não vou comer porque eu estou de jejum. Ou estou na bênção. Se você não quiser usar a palavra estou jejuando, fala: estou na bênção, estou em consagração. E a pessoa vai dizer: ó, que bacana. Não, que bacana, também vou fazer isso. Alguém pode alertar: nossa, tanto tempo que eu não faço um jejum. Nós tivemos uma experiência dessa no trabalho. A minha tia que não é evangélica e tal, ela falou: nossa, como é que funciona sobre isso? Me conta. Porque ela sempre vê a gente ali no movimento, toda a nossa família, né, faz e tal, um propósito, um jejum. E isso despertou nela. Tá fazendo jejum igual doida. Exatamente. Então entenda. Fale mesmo. Convoque pessoas para fazer jejum com você. Chame um amigo, chame quem está discipulando, né? Liderança. Se você é líder, então chama o pessoal que você está liderando para fazer, sim, o jejum coletivo, o jejum junto com você, pelo menos um amigo próximo, para ir, quem sabe, daqui a pouco tem 2, 4, 5, 10, 20, 100 pessoas jejuando com você aí, e aí tentando fazer momentos juntos, de oração, aí termina o jejum de 2 dias, 3 dias no monte, ou na igreja, numa vigília. Olha que ótimo. Mas se não falar de jejum, quem vai fazer? Vai saber. Agora uma pergunta que não está aqui no nosso roteiro, pegando você de surpresa, mas eu quero que você conte pra gente uma experiência que você teve com jejum. É algo sobre revelação, algo sobre ter sentido, visto, sonhado, alguma coisa assim, onde você entendeu: poxa, eu estou mais sensível espiritualmente por causa do jejum, então isso aconteceu por causa exatamente do jejum. Conta pra gente. Eu já tive várias experiências de ouvir, sabe, claramente assim, a voz de Deus, o Espírito Santo falando comigo, direcionando alguma coisa que precisava ser mudado por causa do jejum. Teve momentos de estar em jejum, de estar no meu quarto, até na igreja mesmo, cultuando lá na igreja, participando lá e sentir algo diferente. Vários momentos. Eu me lembro de uma vez que tinha tido 2 sonhos, e a gente anota os sonhos, né? Sim. A gente costuma anotar os sonhos, grava um áudio no grupo. A gente tem um grupo de sonhos onde a gente joga lá os sonhos que a gente sabe que é uma revelação, que tem algo profético, mas que a gente não entendeu ali naquele momento. Muitas vezes a gente não entende o sonho de primeira, né? Sim. E aí eu falei: Deus quer falar alguma coisa, eu gravei o sonho e tal. E aí um dia eu tava no monte e do nada, veio assim,
ouve os áudios, ouve o sonho. Eu tava lá orando e tal, veio, ouve o sonho. Aí eu peguei o telefone, coloquei o áudio e comecei a ouvir o primeiro sonho. Foi assim, eu tava no segundo ou terceiro dia de jejum. E aí eu ouvi o primeiro áudio e foi batata. Eu ouvi, Deus revelou tudinho que tava lá, tudo. É isso, isso e isso. Aí eu coloquei o segundo áudio, ouvi o segundo sonho, que foi até em dias diferentes, né, lógico. Mas a gente tá gravado, né? Esse também não tinha entendido ele ainda. Coloquei o segundo áudio, foi na hora. Pá, na hora foi revelação de Deus assim, é isso, isso e isso que você precisa, que vai acontecer, que você precisa fazer. E foi batata, Então, é excelente o jejum para o nosso crescimento espiritual, intimidade com Deus, sensibilidade ao Espírito Santo, a direcionamento de Deus para a nossa vida. É muito importante mesmo. Você tem que fazer para ter essas experiências também. E olha como que as coisas casam, né? As experiências que eu tenho com jejum são exatamente sobre o sonho. Quando eu estou jejuando, quando eu estou em consagração, eu tenho sonhos que são sonhos onde Deus traz uma revelação. Às vezes a gente entende naquele momento, às vezes não, e a gente grava nesse grupo que ele contou. E é exatamente isso. Às vezes eu tenho aquele sonho no momento de consagração e Deus revela para você depois no seu jejum. Então, olha como que as coisas acontecem, né? O mundo espiritual é incrível, Perfeito. é perfeito. Então é isso, muito obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo, fala assim, queremos ver o Diego mais vezes aqui com você. E nós queremos trazer mais vídeos conversando assim sobre dúvidas que eu tenho certeza que muitos de vocês têm aí. Assim como nós já tivemos um dia, né? E é muito bom falar sobre isso assim, de forma aberta. Faça jejum, experimente essa experiência, seja o jejum, né, de Esther, os 3 dias, o de Daniel, 21 dias, tirando algumas coisas de comer. O importante é você ter o seu jejum, o jejum do Diego, o jejum da Jéssica. Não é o jejum de Jesus, de Daniel, é o jejum que você consegue fazer e vai aumentando. E eu quero estar com vocês aí mais vezes e quero que você coloque aí nos comentários como foi seu jejum, experiências que você já teve. Fala pra gente aí, pra gente poder dar uma lida e entender e conhecer um pouco mais de vocês também. Até mais! Deus abençoe!